Vamos lá, atenção, mais membros da imprensa falando do Partido Missão. Aqui no Gaúcha Atualidade são com Cremers, cuidar da medicina é cuidar de você. Bom, Rosane, não falamos da notícia que a gente aguardava há muito tempo, Rosane. Mais um partido político para o Brasil. Tava fazendo falta, né? Tava fazendo falta. É disso que a gente precisa. Agora tudo se resolve. 30 partidos políticos para dividirem as suas verbas. Que coisa boa, Rosane. Pois é. Olha... Gente, isso é uma ironia. Às vezes a gente precisa explicar. Pessoal, isso é uma ironia. Agora vem aí o partido Missão. Qual é o partido Missão? É o partido do MBL. MBL é o Movimento Brasil Livre, aquele que em eleições passadas apoiou candidatos do Novo, apoiou candidatos do PSL, apoiou candidatos liberais. Eu não estou falando aqui do MBL em si, nem do espectro político deles. Eu estou falando de mais um partido, 30 partidos políticos. Não tem ideologia para tanto partido, né? Dá para enquadrar, dava para fazer um enxugamento. O enxugamento quem faz é o eleitor, na verdade, né? Tem partidos desses, eu publiquei hoje a lista dos 29 já autorizados, e vários deles não têm um representante, nunca conseguiram ter um deputado estadual, um deputado federal, estão ali. Menos mal que esses que não têm representação também vão perdendo ao longo do tempo, né, foram perdendo a possibilidade de ocupar espaços, já que não tem representação, não tem sentido que tenham verba pública, não tem sentido que tenham representatividade. Mas sempre é para atrapalhar mesmo essa quantidade de partidos, já que não tem ideologia diferente para tantos. Se a gente enxugasse bem, aí olha, meia dúzia estava de bom tamanho já. Pausa, né? Assim, é uma leitura tão... Essas pessoas trabalham com análise política, me assusta que elas só ficam reproduzindo platitudes que elas ouviram de alguém. Não tem reflexão na fala dela. Acho que é Rosiane alguma coisa o nome dela, né? Qual a reflexão que você está fazendo, Rosiane? Rosiane, eu concordo que os partidos não têm uma ideologia no geral. Portanto, não tem partidos. Você tem legendas. Portanto, não há partidos, há legendas. Outra coisa, um enxugamento que você está dizendo já está acontecendo. Já está acontecendo. É a cláusula de barreira e essas fusões e incorporações de partidos e as federações. E o que você está criando é grandes oligarcas. E adivinha quais são os partidos que estão vencendo nesse jogo? Adivinha? Justamente aqueles que não têm visão de mundo e ideologia alguma. Vai acontecer de ter esses 6, 7. E esses 6, 7 serão republicanos, que não significa nada. O PT vai ficar aí um partido de esquerda. O PL não significa nada. O PSD não significa nada. O PPUNI não significa nada. Portanto, falta partido no Brasil porque as ideias políticas não estão sendo representadas. Não tem causa. 2, tem muito cartório. E 3, o grande problema é a concentração de verbas nas mãos dos partidos. Porque se você tivesse uma abertura maior, uma possibilidade maior de criação de partido, e ao mesmo tempo você não concentrasse os recursos nessa lógica estúpida de fundo e fundão, aí as coisas se organizariam de uma maneira diferente, você teria um novo sistema de incentivos dentro da lógica da própria política. Portanto, você está falando besteira e está repetindo uma platitude que quem dizia era Aécio Neves, Rodrigo Maia e alguns caras do próprio Centrão. É isso só. Não tem nada de inteligente. Não tem nada, mais um partido. Não, você desculpa. São poucos partidos que tem e muitas legendas tem. Que bom que agora temos um partido. Dá pra contar nos dedos quantos partidos a gente tem. E é completo. E outra coisa, se quiséssemos, portanto, não ter visão de mundo alguma, a gente se adequaria em algum outro. Nenhum partido tem a nossa visão de mundo. Absolutamente nenhum. E ela é relevante. Dentro do debate público, o Partido Missão, ele vai representar a nossa visão de mundo, que é muito presente. Pode não ser a majoritária, mas é uma das 5 visões de mundo mais importantes do Brasil hoje. Se for pegar dinâmica, participação no debate público em redes sociais e tal, a nossa perspectiva é uma perspectiva muito importante. A do PP não é, que não existe. A do União não é, porque não existe. A do Republicanos não é, porque não existe. A do PSD não é, porque não existe. Essa distorção que tem que corrigir. Então, assim, você trabalha com isso há anos, minha senhora. Estuda, reflita. O próximo sinal vai marcar 8h30 da manhã. Vai mudar alguma coisa na vida aí em Brasília, Chu? Muda pouco, Andressa, e a gente precisa pontuar que tem algo muito relevante que afeta o futuro dos partidos, que é a cláusula de barreira, né? Em 2022, 12 dos 28 partidos e federações alcançaram essa cláusula de desempenho que estabelece percentuais mínimos de votação para que os partidos tenham direito a receber o fundo partidário, utilizar o tempo de propaganda gratuita de rádio e TV, né? Enfim, isso é fundamental para o financiamento dos partidos. Então, né, Rosane, embora uma nova sigla esteja sendo criada, é muito possível que, a não ser que ela seja um fenômeno de votação, que ela só se sustente se unindo ali na frente com outra sigla.
Esta é uma discussão muito forte agora, inclusive para 2026. Isso é muito bom que ele tá falando. Que é a ideia de, tipo assim, a gente entrou e vamos ficar desesperados e a gente vai fazer uma federação com alguém. Nós não vamos. O MBL e a Missão se bancam com dinheiro privado. Muito bem, obrigado. Então estudem antes de tratar de um tema. Estudem, cacete! Como é que pode uma parada dessas? Você sabe o objeto que está estudando? Pô, é um grupo, tem a relevância, tem a liderança ao redor do Brasil, tem uma das 3 maiores militâncias do Brasil hoje. Pô, deixa eu entender que grupo é esse, deixa eu entender o objeto que eu tô falando. Ah, não, ele ficou lendo ali. Não, porque aí você tem com a cláusula de barreira. Quem disse? Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos nos federar com ninguém. Nós não vamos nos juntar com ninguém. Não tem nenhum sentido, isso não vai acontecer. Papo furado, vamos lá. Como o PSDB, até partidos grandes como o MDB, né, o Podemos, que tem um grande número de parlamentares, analisam federações para ficarem mais fortes e garantir uma bancada forte, garantir que vão ultrapassar a cláusula de barreira em 2026. Então, enfim, é uma tentativa de reduzir um pouco, pelo menos, o uso de dinheiro público. Ele acha que a cláusula de barreira é bom. A cláusula de barreira é uma desgraça. A cláusula de barreira e essa lógica, ela está fundindo e criando mega partidos com nenhum sentido. Alguém me explica pra que serve a Federação PP e União Brasil, o PEPUNI? Alguém me explica qual é a visão de mundo desses caras? Porque essa concentração tá gerando esse oligopólio partidário. E sabe o que esses caras fazem? Lobby. Que é só isso que esses caras fazem. Lobby. É um monte de dirigente corrupto fazendo lobby. Todo mundo sabe que é isso. Não, mas que bom que tem a cláusula de barreira. Você nem sabe o que você tá falando, você não sabe nada da porra da política. Se você é uma droga de um jornalista, que você tá fazendo uma droga de uma análise, estude a matéria. Entenda os problemas. É até contraditório o que vocês estão falando entre si. A Rosane, não, porque os partidos não têm sido... Jura? E parece que a cláusula de barreira está aumentando esse problema. Parece que não é esse o caminho. Vamos lá. Tal a uma quantidade tão grande de partidos. Eu via ontem na internet muitas pessoas perguntando qual a diferença, qual será, Rosane, em relação ao novo. Ideologicamente falando, não vejo nenhuma. Porque, não vejo nenhuma porque a senhora não conhece... A Rosane e a outra moça aí, vocês não conhecem nada do que a gente tá falando. Vocês não conhecem o nosso programa, não tem nenhum interesse. Porque o lance assim, você quer falar do negócio? Tem um mínimo de interesse, tem um mínimo de curiosidade. Vocês, assim, pra não falar que vocês precisam assistir live, nada, vai nas outras matérias da imprensa. A Veja fez uma matéria. A Veja é contra a criação de partidos novos. A Veja fez uma matéria. Folha tem matérias. Tem matéria na Gazeta do Povo, tem matéria no Oeste. Tem matérias, é só pesquisar pra falar. Não vejo diferença com o Novo. Desculpa, primeiro, você devia entender assim, o MBL e o Novo tem uma diferença na ação política colossal. O Novo é bolsonarista, o MBL não. Ai, não, sei lá, os dois são liberais. Será? O Novo concordaria com a nossa política de guerra contra o crime organizado? Não concorda. O Novo concorda, por exemplo, com a política que a gente quer montar agora para desenvolver a região Nordeste, fazendo união entre agro, indústria, um papel do Estado, pra gente conseguir fazer, por exemplo, biocombustíveis no Nordeste. Eles já falaram disso? Nunca vi falar. O Novo vai falar, por exemplo, que determinados estados têm que virar territórios? Nunca vi falar. O Novo vai tratar do que a gente tá começando a falar, tá? Sobre a questão da indústria do auxílio, a indústria que nós temos do auxílio no Brasil, e mudar essa lógica de recompensa. O Novo vai falar, por exemplo, da lei de responsabilidade gerencial que a gente criou e que a gente vai implementar. Nada, não é igual o programa, não tem nada a ver o programa. Isso é só assim, um tiquinho do que a gente vem tratando. Não é igual, então por que você fala que é igual? Os nossos posicionamentos de debate público não são iguais, o nosso programa não é igual. E aí entra essa coisa que a imprensa tem, que é uma preguiça. É uma preguiça, aí fala de um jeito meio blasé, é tudo igual. É igual nada, não é igual. Você tá desinformada. Vamos lá. A única diferença é que o MBL é mais agressivo que o Novo, né? Sim, o MBL tem outros meios, né? Muitas pessoas, mas muitos dos agressivos do MBL já foram para outros partidos. Muitos estão no PL. Naquela época em que a filosofia era de agressividade, lembra? Até que tinha... aquelas vídeos... Minha senhora, eu sou mais agressivo do que qualquer vagabundo que saiu do MBL e foi pro PL. Aí não tem o Klaus lá, foi pro PL, foi puxar saco dos caras do PL. O Klaus é um Zé Bunda. É um cara que veio pedir pra mãe dele negociar com a gente um salário a mais. Esse é o radical que foi? Os caras no PL são tudo fingindo. Nós somos radicais. Na acepção do termo, nós vamos na raiz do problema. Real. Não tem nada a ver. Os caras são fingidos de rede social. Difícil, vamos lá. Que chegavam aqueles surpreendendo vídeos, as pessoas. A perseguição às pessoas, a perseguição a candidatos, aquela coisa de chegar e meter uma câmera na cara do candidato, fazer uma pergunta meio justiceiro, assim, né? E para tentar fazer a pessoa se desestabilizar, assim, parecia que era para fazer a pessoa perder o equilíbrio e meter finalmente veio com um bom ponto, vamos lá. Na câmera. Então, assim, eram pessoas... Havia pessoas naquela época muito mal educadas, grosseiras,
pessoas que vieram de fora do Rio Grande do Sul para tumultuar a campanha. Ué, mas não pode? A gente não pode atuar nacionalmente. Entendi. Olha o bairrismo, né, gaúcho? E gaúchos podem se meter na política de outros lugares? O Brizola foi ser governador no Rio. Uma bosta de governador. Não pode? Vamos lá. Alegre, a gente não esquece desse tipo de coisa. Mas vamos lá, deixa ver e o eleitor que faça a sua seleção natural. Essa foi a análise deles, cara. Parabéns. Isso é o jornalismo profissional aí. Super bem pesquisado. É isso aí, a gente é o novo, tá? E nós somos radicais. É isso. É bom que seja assim também, em certa medida. Justamente pra gente, quanto menos o inimigo entender de você, melhor. Recentemente, um cara que tá no Novo, né, o Bernardo Santoro, fez um belíssimo artigo. Não sei se é no Substack, não sei onde tá. Acho que é no Substack dele. Ele fez um belíssimo artigo falando da missão. Nossa! Porra, um cara que estudou, sabe? Um cara que foi atrás. Tem gente que estuda e vai atrás e que pesquisa. Tem gente que não, aí não tem jeito. Vamos lá.